Olá, boa noite. Olá, Eliezer, que bom que você já entrou. Tô aqui fazendo as últimas preparações. Para quem entrar, já vai saber que a gente está falando. Boa noite. Opa, fixei o seu. Não, quero fixar o meu comentário. Isso. E aí, Eliezer, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o boi de costa de mão. Esse tempinho inicial é um tempinho também de preparação e esperar para as pessoas também chegarem. Mas vou aproveitar, Eliezer, que você está aí, vou te contar um pouquinho o que é esse coletivo Matuba, né? Que é um coletivo lá da Unirio, que surge a partir dos estudantes, da necessidade dos estudantes de teatro e de música de terem danças e ritmos da cultura popular dentro da universidade. Então surge a partir dos próprios estudantes, e aí eu e outros professores, na época eu nem era professora, a gente abraçou a ideia, né, a possibilidade de ter uma disciplina, uma matéria só de culturas populares, de danças e ritmos, onde a gente fala dessa sabedoria da cultura popular. E esse coletivo está fazendo 5 anos, fez 5 anos. Salve, salve, Juju, bolsista maravilhosa, pedagoga. A gente está aqui aguardando um pouco, Ju, mas o Eliezer já está aí, então eu estava contando para ele um pouco do nosso coletivo, né? E da vontade que a gente... Salve, salve, Suzana, que bom, bem-vinda. Essa vontade que a gente tinha, que bom que a gente tinha, porque a gente já faz, de realizar rodas de brincadeira dentro da universidade, né? De ocupar o espaço para além da sala fechada, né? Como que a gente pode desemparedar mesmo e criar espaços mais livres, mais abertos com o som dos tambores. Bem-vinda aí, a Adriele também entrou, o Beto Matuque. Estamos dando aqui uns 5 minutinhos, né, para começar mesmo, mas já começou. Eu tô aqui aproveitando e falando um pouco do que é esse coletivo Matuba, que surge a partir de um movimento dos estudantes do teatro e da música, e que atualmente a gente faz várias brincadeiras e leva vários mestres. Aí na hora eu vou chamar um pouco a Adriele para ela contar essa história. Como é que a gente vai fazer aqui? Bom, a princípio a gente pensou nesse cine popular que a gente ia fazer lá na Unirio, e como a gente, enfim, todo mundo nessa situação que a gente está vivendo de, como quem quiser chamar, confinamento, quarentena, tá todo mundo em casa, né? Então, a gente já estava nesse processo de fazer a partir de filmes, um cine popular, e aí deu vontade da gente dar continuidade a um projeto que a gente estava querendo fazer na Unirio, que era esse cinema popular a partir de várias manifestações das tradições brasileiras. E aí a gente viu que não ia ter como fazer, mas aproveitamos essa mídia poderosa que é o live do Instagram, mas que também é o Zoom, né? Semana passada a gente estava com o filme Matança, da Maria Mazilo, sobre os bois de Baixada, e a gente acabou fazendo pelo Zoom, e foi também uma experiência muito interessante, porque os mestres lá do interior de Matinha entraram, né, nesse papo. E é muito curioso esse momento difícil que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo é muito doido, porque a gente tá à mesma distância que eu tô
do meu compadre Zeca Ligiero, que acabou de entrar, ou da Joana Ribeiro, ambos colegas lá da Unirio, agradeço a presença. A mesma distância que eu tô deles, eu tô do Beto Matuque e do Eliezer, que estão lá no Maranhão. Então, aproveitar esse momento dessa tecnologia, e é a nossa única possibilidade de troca, de diálogo. Então, essa live vai ser um momento da gente compartilhar, né, essas experiências a partir do filme Mané Rabo. Mané Rabo, figuraça de Cururupu, que traz todo um contexto do boi de sotaque de costa de mão, né? O boi no Brasil, ele é muito rico, né? Tem desde o boi de mamão lá em Santa Catarina, Boitinga no Pará, boi de Parintins no Amazonas, o boi que tem dentro do cavalo marinho lá em Pernambuco e muitos outros bois, e tem o boi do Maranhão que é muito forte, tem 5 sotaques diferentes. E esse sotaque de costa de mão, que aí o mestre Eliezer vai explicar mais um pouco pra gente, ele é um sotaque muito forte, muito específico, né? E que tem uma garra, uma força, e o filme do Beto Matuque também traz isso com muito cuidado, né? Com muito carinho e muita singeleza. Então, qual é a proposta? A gente passa o filme antes, o link para as pessoas assistirem, e aqui a proposta é a gente dialogar sobre o filme e sobre o que vier, né? Então, eu fiz essa pequena aberturinha, mas eu vou fazer meu ritualzinho aqui, né? Para pedir licença aos mestres, pedir licença aos nossos ancestrais nessa sexta-feira, para agradecer a todos os mestres, mestras da cultura popular, acadêmicos, não acadêmicos, da cultura oral, e agradecer muito ao Beto Matuque, que topou, tá aqui, valeu Beto. Agradecer ao Eliezer, que também aceitou estar aqui com a gente e fez todo um aparato, vocês vão ver. E a Renata Amaral, né, da Barca, que a partir do Acervo Maracá me deu o contato do Eliezer, isso foi muito importante. E a proposta é essa, é a gente chamar o diretor, pelo menos, e também o mestre, para poder estar conversando um pouco sobre essa riqueza que é o boi. Mas como eu estava falando antes, isso parte de um projeto de pesquisa do coletivo Matuba. Então, salve, salve, Guileu! Que bom! Salve, salve, Pami! Então, como isso parte de um movimento dos estudantes, eu acho que é importante... Odriele, me chama aí, melhor do que eu te chamar. Hoje eu estou estreando nessa tecnologia e, enfim, é um processo aqui de entender vários detalhes e eu não quero apertar besteira aqui. Então, Adriele, eu queria que a Adriele falasse um pouquinho para todo mundo e compartilhasse aqui também os nossos movimentos a partir do coletivo Matuba, né? E daqui a pouco eu chamo o Beto Matuque e aí a gente abre para perguntas e depois a gente vai chamar o Eliezer para ele falar do boi de costa de mão e abre para perguntas. Os mais experientes me falaram, né, porque essa coisa de fazer live foi muito a partir dos estudantes lá do Matuba que ficaram falando que tem que fazer, e eu tô quietinha no meu canto, a minha filha tá lá no quarto, porque senão ela vem, se agarra aqui na minha perna e não sai mais. Mas esse movimento partiu então do Matuba, e aí eu queria chamar a Adriele para vir fazer um comentário sobre o Matuba, e ela me falou que se a gente passasse de 1 hora pra gente abrir um outro. Então vamos ver, eu meio que tentei organizar aqui um pouco para que dê tempo para cada coisa. Então vou chamar aqui a Adriele. E já que veio dos estudantes, eu acho importante dar voz à fala dos estudantes. Ô, meu pai, cadê? Eita, cadê tu, mulher? Oi, tá me vendo? Tá dando? Tô te vendo. Licença E aqui para aí? chegar na live, para chegar no seu ritual, que foi lindo aí. Pois é.
Eu até fiquei com uma... Hoje eu assistindo o filme, ela começou a cantar, e aí foi tão forte, assim, porque é isso, a gente tem que cantar para espantar os males, a gente tem que dançar para não literalmente dançar, né? Nessa Sim. situação que a gente está vivendo. E uma coisa que eu tenho feito muito, além de meditar e respirar, é acender vela para pedir proteção para todo mundo, né? Uhum. Acredito muito nessa força dos ancestrais. Mas fale aí para gente um pouco. A Adriele, na verdade, já faz parte da segunda geração, né? É, Hoje eu fiquei sou lembrando mais da nova primeira aí, né? geração, que É. foi a Suzana, que está aí, a Larice, não vou lembrar de todo mundo, mas a Andy, que está no Recife, né? E aí eu achei importante pegar agora a Adriele, que está bem próxima e está ajudando muito aí no processo com o Coletivo Matuba. Passei a É. bola. Salve, Jandir! Jandir entrou! Sabedor das coisas do Maranhão. Vai lá. É. Então, eu peço licença para chegar aqui para falar um pouquinho desse momento, que foi o início do Coletivo Matuba, né? O Matuba nasce 5 anos atrás, estimulada pelos alunos, pelos estudantes da escola de música e da escola de teatro, dentro de uma necessidade de trazer para dentro da universidade as danças, as músicas, os ritmos populares, que naquela época ainda não se tinham, né? Não eram disciplinas, não tinham corpos, não estavam naquele espaço. Então, eles juntos estimularam e trouxeram um pouco dessas manifestações, desses encontros para dentro daquele espaço, que é um espaço central dentro da universidade, que é o jardim, né? E naquele momento também, eu não estava lá, porque é isso, eu sou mais nova, não sou dessa primeira geração, sou da segunda geração. Também não teria como citar todos os nomes, mas que são pessoas que acompanham o coletivo, que estão juntos, que trabalham também com as manifestações populares, que têm um compromisso muito sério com a valorização dos mestres e das manifestações populares, né? E aí, esse momento, assim, é um marco. é, eu não sei, né? Para mim, não, na minha ideia do que eu entendo sobre o coletivo, sobre uma história dentro da universidade de teatro e de música, sobre as participações, sobre efetivas, né, das manifestações dentro, ali é um marco, porque deixa claro para a comunidade a necessidade dos estudantes que se façam presentes, os mestres dentro desse local, né? E a partir desse momento começam a se traçar diálogos, de fato, entre as brincadeiras de rua e as produções acadêmicas, né? E também esses 5 anos, se a gente pensar, também é um trajeto ali onde as políticas afirmativas começam a se fazer dentro das universidades. Então, os chamados povão, os chamados periféricos, começam a entrar na universidade também, começam a se firmar e eles querem falar para a universidade que eles estão ali para produzir na universidade, mas não para a universidade, quer produzir na universidade as suas próprias referências, as suas próprias histórias, as histórias das suas raízes, né? Querem voltar às suas raízes e produzir ali dentro também com elas. Então, E é a partir... interessante, opa, desculpa, é que me Não, ocorreu aqui na memória vários TCCs que já existem a partir dessas exatamente. experiências de estudantes dentro do coletivo Matuba, até o mestrado, né, que a Suzana já defendeu um mestrado sobre o corpo de Arco Verde, assim como Exatamente. várias pessoas que saíram e criaram grupos ou entraram em outros grupos ligados à cultura popular, né? Sim, o coletivo Matuba passa por todo esse esse trajeto, né, que firma, inclusive, o Matuba quanto plataforma de estudo, que é isso, né, de pesquisa, de vivência. Então, a gente tem pelo menos uns 6 TCCs que o Matuba está citado lá como referência, que é da Suzana Gabriela, que é do Pedro Prata também, enfim, uma galera aí. Acho que da Laura Canabrava também está lá, um presente, Isso, né? fez um CD. E aí a É, gente segue dando continuidade e afirmando, né, essas políticas. Então, somos um coletivo que pensa essas políticas no micro e no macro de como aproximar os saberes populares para dentro da universidade, né? Assim como existem em outras universidades o encontro de saberes, a gente está pensando também formas de se aproximar. A Juliana Manhãs está dentro da universidade
também, como professora, que 5 anos atrás era brincante, estudante, né? Hoje agora é professor, então lida de frente com esse sistema da instituição, também pensando como brincante, como doutora, também é uma conquista muito importante para a gente, quanto estudantes e coletivos que acreditam na cultura popular. E a gente segue também pensando e promovendo ações como o Rolê Matuba, rolê ou rolê, depende de cada um, mas que são ações que visam estar, né, pensar, pegar qual é a Casa de Saber que está tendo uma atividade nesse semestre para a gente poder chegar lá e estar lá e fortalecer com aquele espaço, estar vivenciando, estar junto. Também Porque a temos gente acredita que a gente acredita que os espaços de saberes, eles estão para além das escolas, né? As escolas ditas oficiais, né? A gente sabe que quem brinca, quem trabalha, quem está junto de cultura popular, que a rua é a grande escola, né? A rua e os espaços de sedes dos grupos, né? É onde acontecem as brincadeiras, que é brincadeira e coisa séria, né? Coisa séria, e coisa muito séria, né? E é como a gente tem pensado também a música, a educação, né? O teatro, a música, a educação, junta e como apoio, né? Não separado. E a cultura popular, ela vem mostrando isso para a gente, assim, muito forte, desde sempre, né? Desde os nossos povos originários, que são quem demonstram desde sempre, que é uma outra forma, que há uma outra forma de se viver e uma forma melhor. Então, talvez seja isso que nos aproxima mais, trazer e aproximar a cultura popular para dentro da universidade, é encontrar na educação das ruas, na educação dos povos originários, na educação dos povos trabalhadores, dos povos que foram escravizados, uma nova forma e uma melhor forma de se comunicar, de ter mais afeto, de pensar em educação e políticas no macro e no micro. E acho que é isso que eu tenho para falar sobre Matuba. Acho que é Nós isso. somos um coletivo de estudantes, artistas, pesquisadores que compartilham de muitas coisas, de música, dança, de comidas, de bebidas e de muitas inquietações, né? Todos os nossos encontros de coletivos, eles são encontros de muitas inquietações assim, individuais e coletivas, e que nesse momento agora tem que todo mundo se aquietar dentro de casa, o Cine Popular vem como essa nova forma de diálogo para a gente poder botar para frente e estar aquecendo os nossos corações. E dizer que são inquietações que a gente vivencia na reflexão, né, a partir desses diálogos, a partir de livros, a partir de filmes, né, mas também na prática, né, porque a gente ama dançar, cantar, tocar, fazer roda, né, tá junto. Nesse momento dá até uma saudade imensa de pensar nessas possibilidades. Então, é a teoria com a prática o tempo inteiro e a tradição com a contemporaneidade o tempo todo, né? Esse diálogo. Maravilha, Adriele. Vamos Obrigada, então chamar gente. Eu nem me apresentei, né? Na verdade, 1 hora é muito pouco, né? Eu estou me dando Bem conta pouquinho. disso. Mas vamos chamar o Beto, porque acho que tem muita coisa boa aí para vir, Sim, né? sim. Beto que já está lá que está em São Luís, no Maranhão, e é meu parceiro já de muito tempo, cineasta. Aí como é que eu faço, Adriele? Eu que te tiro? Eu acho que eu vou sair. Você me tira ou eu me tiro? Aí você chama ele. Deixa eu ver Então, como é que eu ó, vou. adorei. Tchau, Até. obrigado por ficar acompanhando. Vou ver aqui como é que é. Tá. Pronto, deu certo. Então, eu não me apresentei, mas eu sou Juliana Manhães. Eu sou, acima de qualquer coisa, uma brincante, né? Atualmente, uma brincante doutora, acadêmica, professora na Unirio. Agradeço muito aí todas as deusas e deusas por isso, e todos os professores e professoras que estiveram junto comigo nesse processo, né? Mas dizer que há 18 anos eu brinco no Boi da Floresta de Cazumba, que é esse mascarado aqui, que é do boi de sotaque da Baixada. O boi que a gente vai falar hoje é de Costa de Mão,
Mas é importante trazer essa referência do Mestre Abel, porque essa história começou na rua, e numa roda de tambor de crioula, o Zeca Ligiero, meu orientador e atual colega, me perguntou se eu não queria estudar performance. E aí, a partir da performance, eu consegui trazer todo um contexto da cultura popular para dentro da universidade. Então, acho que é bem breve, vou chamar aqui o Beto. Ai, cadê você? Está aqui. O Beto, então, que é o diretor do filme Mané Rabo. Boa noite. Quero assistir esse documentário aí. Primeiro encontro de coco de roda da Paraíba. Manda aí. Aí, Salve, salve, Juninho. E boa aí, Beto? noite. Boa noite. Boa noite, Beto. Que bom. Que Tudo bom estar bom? próximo de alguma Obrigado forma. pelo convite, obrigado ao Coletivo Matuba. E aí, Beto, como é que vai esse Maranhão? Como é que tá essa ilha, São Luís? O bom é que uma ilha é sempre isolada, né? Então a gente está bem isolado mesmo. Sempre foi, né? Isolado culturalmente, a nossa cultura sempre foi muito fechada. Eu acho que esse trabalho de vocês é importante para também se entender um pouco o que é esse Maranhão. Mas a gente está superando, né? Eu acho que o momento é esse, é de criatividade, de achar meios de superar tudo isso, né? De fazer uma releitura sobre o que a gente fez com esse mundo, né? O que a gente aprontou para isso estar acontecendo dessa maneira. A gente está tendo que conversar via tecnologias, né? Então, acho que é muito importante a gente reavaliar tudo isso, né? Sinto saudade de estar no meio do mato, né? De estar andando, de estar percorrendo, de estar conversando, de estar abraçando, mas vamos superar isso, tenho certeza. Com certeza. Esse momento é um momento muito importante para cada um ficar nas suas casas, né? Principalmente quem pode, porque a gente sabe que muita gente não pode, né? Sim, Então, sim. mas é um momento da gente reavaliar e internalizar mesmo, e ver o que a gente pode melhorar aí para o mundo, né? Ser generoso consigo mesmo e com os outros. Sim, com certeza. Mas, Beto, inclusive o personagem principal do seu filme, Mané Rabo, me parecia uma figura muito generosa, né? Conta pra gente um pouco desse filme, o que você também tiver vontade de compartilhar sobre essa pessoa, né? Mané Rabo, que pelo que eu estava vendo no filme, próprio nome já vem da tradição, o próprio apelido já vem de tradição de família. Eu achei isso muito forte. Engraçadíssimo, né? Muito. Essa coisa de Maranhão, né? De cada exatamente. desse jeito. Mas conta aí um pouco pra gente. Deixa eu te falar, assim, o Mané Rabo é uma coisa, é um filme que surge de uma relação afetiva, não é um filme que surge de uma necessidade de falar sobre o boi de costa de mão. O boi de costa de mão acaba sendo uma coisa em segundo plano dentro do filme, apesar de ser muito forte. Ele me remete à minha infância, né? Minha infância foi em Cururupu, onde eu tive o contato pela primeira vez com o Mané Rabo. Então eu depois de muito tempo, resgato essa afetividade estranha no primeiro momento, sem entender exatamente do que se tratava, mas depois de muito tempo, né, depois de ter isso, de toda a minha trajetória na área de cinema, eu vi uma necessidade de contar um pouco essa história. Algumas coisas não ficam claras porque são coisas que foram muito mais pessoais, foram reconstruídas dentro do filme, como quem assistiu e o filme, por exemplo, aquela viagem num jumentinho que a gente faz em uma carroça, foi uma viagem que eu fiz com ele, mas que eu não tive coragem de ligar a câmera, por conta de que foi tanta emoção a relação, era uma coisa tão especial o convívio com ele, que eu achei melhor não ligar a câmera para não estragar, porque para mim era muito mais importante estar
tá vivendo aquilo do que está registrando aquilo. Então, o filme todo ele é em cima dessa relação afetiva que eu tive e que tenho na minha alma com ele. É assim, apesar de ele não estar mais aqui, ele não chegou a assistir o filme, ele faleceu antes. Eu fui exibir depois lá na casa dele, com a família toda. Foi uma festa bem bonita, mas assim, eu tenho certeza que a relação foi muito intensa entre... O Boi de Costa de Mão é um pano de fundo, mas que é muito importante, está sendo discutido aqui. Eu acho que é o objeto de estudo de vocês aí, do coletivo, a questão das manifestações. É um boi que está agonizando dentro da cultura do Maranhão por conta de falta de políticas públicas, de governos e governos. Então, por ser um boi que não tem tantos atrativos, sei lá, figurativos, estéticos, sei lá, por ter sido colocado de lado em função de outros desejos, outras projeções estéticas, por falta da política cultural do próprio governo, de ter criado uma linha de valor dentro das manifestações. É um boi que está agonizando. Eu tive a preocupação de conversar com o Jandir, que está aí participando dessa live. O Jandir talvez seja a pessoa mais importante que vocês tenham como fonte de informação sobre a cultura do Maranhão. A cultura do Maranhão que a gente desconhece muito, muito, porque a gente trabalha muito a superfície das coisas. Só para dar um exemplo para vocês, quando a gente fala de Festa do Divino, a gente só fala de Alcântara. A Festa do Divino tem no Maranhão todo, e o Jandir pode confirmar isso para vocês. A mina, o terecô, que todo mundo coloca no mesmo balaio, como se fosse macumba, né? Essas coisas preconceituosas. Então, é muito rico, são muitos detalhes. E o Costa de Mão tem essa singularidade, que é essa coisa do toque com a costa da mão, por isso que se dá o nome, né? A forma de apresentação, as letras, para mim, passam uma coisa muito mais... como é que eu posso explicar? Elas têm uma narrativa muito maior do que as letras dos outros bois. É quase que uma história sendo contada. Então, isso é muito interessante no boi. Mané Rabo foi o cara que começou o boi a partir de uma brincadeira de 3 mulheres. A mulher dele era uma dessas pessoas, a Justina. Ele pegou esse boi, que era um boi de cofo, um boizinho de cofo, que eles brincavam. Ele viu esse boi e pegou e transformou esse boi no boi de Costa de Mão que vocês viram no filme, né? Ele era um cara muito simples, ele não tinha ambições de apresentações, ele queria mostrar o boi, com certeza, mas ele era um cara que estava muito mais preocupado com a promessa dele. É um boi que acontece não no dia de São João, ele acontece no dia 13 de junho, na verdade é para Santo Antônio, é um boi para Santo Antônio. Isso é importante porque são poucos, não são tantos hoje no Maranhão então ele tinha essa obrigação. Ele era ligado também à mina, né? Ele tinha um pé ali na mina, tanto que dentro do filme tem um momento que é incrível, que o boi entra dentro de um terreiro. E é incrível como a batida... 2 bois, né? 2 exatamente. Bois. E a batida é porque o boi ainda estava percorrendo, era o boi antigo com o boi novo ainda, o couro novo do boi. Eu fiquei me perguntando se tinha a ver com o momento de morte também, não sei. Não. Era, na verdade, porque era uma promessa que ele faz, todo ano ele vai para esse terreiro, e é incrível como o andamento da música muda completamente. Parece uma mina.
É incrível, você Sim. fica num transe incrível. E eu tive essa oportunidade. O que aconteceu, se vocês observarem, tem imagens de várias etapas da vida dele, as últimas, que ele já está bem, bem doente, está bem doentinho mesmo, mas que foi uma luta. A gente teve essa viagem que a gente fez para Maracujatiba, que é um interior de Cururupu. Como é o nome, Beto? Fala devagar. Maracujatiba. Maracujatiba. Ele fica na beira do rio Cururupu. É um rio salgado, que tá próximo à prainha, que são áreas de litoral. Mas é interessante, eu tive essa oportunidade de ir, que era uma outra promessa, que ele foi tocar o boi lá. Então a gente viajou, era 4 horas de barco. Então, assim, sempre foram experiências muito importantes. Assim. O meu trabalho com cultura popular, ele começa lá na década de 80, quando eu, junto com o Cláudio Farias, eu fui participar de um projeto do Cláudio Farias, que é um cineasta daqui do Maranhão também, que estava mapeando a cultura negra no Maranhão. Ainda não se falava nem em comunidades quilombolas, era Terra de Preto, que se chamava. Então a gente ia, eu me lembro que a gente botava o equipamento em cima do lombo do jumentinho, entrava nas picadas, atrás das festas. Isso para mim, eu tinha o quê? 17 anos. Oi? Ia pelo som, né? A gente tinha pesquisa, tinha essas coisas todas, mas a gente ia atrás das festas, dos tambores, dos bois, da mina. E foi uma experiência incrível, porque aquilo ali abriu a minha cabeça para entender um pouco a singularidade que é o Maranhão, né? Em termos de cultura popular. Infelizmente, nossos governantes não entendem isso e estão fazendo com que nossa cultura seja pasteurizada num nível muito ruim das coisas. Assim, a gente está sobrepondo em cima de toda uma riqueza que tem o Maranhão. Você sabe, você já viajou bastante, a gente já viajou bastante, né? Com Jandir, que é nosso mestre, eu acho que o nosso grande mestre nisso tudo aí. Eu quero chamar você, hein, Jandir? Eu não entendo nada. Eu não entendo nada perto do que Jandir pode falar. A minha relação é afetiva. Esse filme, principalmente. Eu pedi até uma colinha do Jandir antes de fazer a live. Ele me passou, porque ele tem ido muito para essas áreas. Eu, infelizmente, em função de outros projetos, acabei me afastando muito do interior do Maranhão. Quero voltar, já disse isso para ele, nós estávamos combinados de ir para uma festa não Maracaçumé, até me deu um branco agora, mas a gente tinha estava combinado uma festa na Páscoa, no interior, mas infelizmente essa pandemia nos impediu. Ano que vem a gente vai. Eu quero Aí ir ele me passou uma colinha que é bem interessante. Hoje em São Luís são 2 grupos. Eu acho que um é do Eliezer, né, que é e o do seu Umbelino, que eu também tive o prazer de conhecer, que é uma pessoa incrível, o seu Umbelino, que é interessantíssimo. Aí você tem, em Cururupu, você tem 3 grupos, que é o Brilho da Areia Branca, a Rama Santa e o Brilho da Sociedade. Em Serrano, você tem um grupo na Soledade, em Bacuri, um grupo. É a mesma região ali. Ela foi dividida, mas tudo era Cururupu há um tempo atrás, se eu não me engano. Eu posso estar falando uma besteira, mas foram divisões por acontecendo, na mesma área. Então é muito pouco. Se essas pessoas morrem, acabou. Foi o que aconteceu com o boi de Mané Rabo. Ele morreu, acabou. Mas é incrível, acho que ainda temos muito... Tem que ter as crianças. Tem que ter essa passagem também, né, dos mestres para os mais jovens, para ir dando esse movimento de continuidade. Sim, com certeza. E isso aí é o papel, às vezes, de políticas públicas que, infelizmente,
Não tem. Nós há muito tempo não sabemos o que é isso. Ô Beto, eu escolhi aqui, difícil, de 25 minutos, eu tentei escolher aqui uns 2 minutinhos do teu filme para passar aqui. Eu não sei se isso vai dar certo, porque o que eu vou fazer? Eu vou botar no computador e pegar o celular para ver. Mas eu queria tentar. Aí vocês me digam aí se não Tá certo. é melhor ou não, né? Mas eu queria agradecer, né, a presença do Beto. E tem umas pessoas que passaram por aí, é a primeira vez que eu estou aqui anotando, né? Mas o Boi da Fé em Deus está aí, que maravilha, agradeço. Marcinha, Laura Canabrava. E tem uma pergunta que Faça. fizeram, que a Adriele fez, que pode ser você ou até o próprio Jandir, mas existem projetos de preservação dos bois de sotaque de Costa de Mão? Essa é fácil de responder. Essa é bem Olha, fácil. Não precisa atrapalhar o Jandir com isso. Não existe nada, não existe nada, nada em relação à cultura. Infelizmente, essas pessoas resistem porque são guerreiros, são pessoas que estão na labuta. Tem fé, pode ser, mas são pessoas, são pessoas da luta. Então, essas pessoas estão aí porque são pessoas que agradecem pelo que comem, tá entendendo? Pelo que produzem. Então, assim, infelizmente, não existe nada no Maranhão. No Maranhão, em termos de política pública, nós estamos devendo a todas essas manifestações. então, olha, Adriele, é isso aí. 3 grupos em Cururupu que tem hoje em dia, mais ou menos. Acho que o Jandir pode falar melhor, ou o próprio Eliezer. E na capital, porque são grupos que saem de Cururupu e vão para a capital São Luís. Isso acontece também com o sotaque de boi de Baixada. Tem mais uns 3. O boi de Costa de Mão é o que menos tem, né? Depois eu compartilho com vocês também o vídeo do Boi Brilho da Sociedade, do acervo Maracá, que também tem poucos vídeos, né? Mas eu quero agradecer, então, Beto, e a gente pode também falar de novo, mas estou aqui ligada no tempo, e a gente pode continuar também, ou num Zoom, ou outra live, e falar mais um pouco dessas vivências, dessas experiências. Eu tenho certeza que essa questão afetiva é o mote inicial, né? Que muita Sim. coisa te toma, né? Nesse sentido. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui, porque tem gente que às vezes entra agora no ao vivo, mas não viu. Então são 2 minutinhos que eu escolhi aqui a partir do filme. Ah, eu vou ter que te tirar primeiro. Obrigada, Beto. Salve, salve. Até. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria de agradecer. Eu acho que é importante esse trabalho de vocês. Eu espero que vocês tornem isso documentos importantes, que sejam acessíveis, né? Porque assim, é importante que a universidade não fique só dentro da universidade, ela participe, ela faça com que essas pesquisas, ciência, né, que está se discutindo tanto ciência, né, nesse momento, que essa ciência seja realmente palpável, tá? Que chegue nas pessoas, não fique só nas bibliotecas, não fique só nas teses, e que dialogue, né? Que se abra. que isso possa transformar, porque eu acho que o papel da academia é transformar esse mundo que está doente, né? Está bem doente. Sem dúvida. Muito obrigado Bom, a todos vocês. eu que te agradeço ter aceitado a proposta. Então, vou aqui te tirar e mostrar um pouco do seu filme e chamar o Eliezer. Beijo. Beijo. Então, vocês é que vão me dizer. Ih, meu Deus. Espera aí, aconteceu alguma coisa.
E aí, gente, é muito estranho ou é válido a experiência de ver assim? Evo! Então, queria mostrar pelo menos esse tambor, né? Que se batuca com a costa da mão. O boi girando. É isso. Chamar aqui o Eliezer. Tá por aí, Eliezer? Vamos lembrar aqui do seu pai. Né? Que parece que foi seu pai aí na família que começou esse movimento do Boi Brilho da Sociedade. Ok. Então, não sei como é que foi aí para vocês a experiência de eu colocar aqui no computador, mas quero chamar aqui então o Eliezer para vir conversar. O Eliezer é do Bumba Boi, Bumba Meu Boi Brilho da Sociedade de Costa de Mão, de Cururupu, que vive na capital. Você está aí, Eliezer? Vamos lá? Acho sempre importante essa referência, né, de quem foi lá, filmou, mas também de quem vive essa brincadeira, né, desde que nasceu. Então, é por isso a ideia de chamar o Eliezer. Cadê você, Eliezer? Deixa eu ver aqui se eu te chamo, já que você não está me chamando. Ai, Eliezer. Só um instantinho, gente. Era esse processo aqui. Eliezer. Ué, ai, porque ele tá com outro nome. Ai, Eliezer, me chama aí. Me chama aí. Enquanto ele não chega, quero aproveitar e falar que esse projeto a gente começou semana passada com o boi da Baixada, com Flor de Matinha, que é um filme chamado Matança, e depois, em seguida, esse Mané Rabo, e semana que vem a gente vai fazer na mesma hora, sexta-feira, às 6h30, com o filme Guriatã, sobre o boi de Maracanã e sobre o mestre Humberto de Maracanã, que é um filme da Renata Amaral, e ela também topou estar aqui presente com a gente. Não sei o que aconteceu com o Eliezer, eu acho que eu vou chamar o Jandir. Tá por aí, Jandir? Chamar você aqui para falar um pouco desse boi, que você que viaja tanto aí por esse país, né? Deixa eu ver aqui se ele vem. Ivanil, você não me deu um alô. É porque o Eliezer tá como Ivanil, mas vou eu lembrar disso. Bom, chamei o Jandir, não sei se ele vai vir, mas o Jandir é uma figura memorável, porque viaja todos os interiores do Maranhão, pesquisando, filmando, mas para viver a experiência, né? O Jandir não quis, então vou chamar o Ivanil agora para ele entrar, inclusive mostrar todo o arsenal que ele preparou para a gente. O Ivanil... salve, salve! Ô, Raché. Que bom! Bem-vindo, Eliezer! Oi. E aí, Eliezer, agradeço a presença. Fale aí de você, do seu boi, conte sua história. Gente, se passar das 7h30, eu vou abrir de novo, tá? Só para já ficar claro. Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Então, boa noite. Isso. Me apresentar, né? Primeiramente, sou Eliezer, filho de Eliezer de Almeida Martins, Matilde Gomes. E sou músico, sou percussionista, né?
Iniciei minha história dentro do Centro de Cultura Negra do Maranhão, né? Precisamente no Bloco Afro-Comabu, né? Minha história como músico. Comecei a trilhar na história do Bumba Boi em 1985, no Boi da Liberdade. Era amante assíduo do boi do sotaque de Zabumba, assim como o meu pai também era amante do boi de Zabumba, né? E de 88 para cá, ele começou a criar um vínculo, um amor pelo Coxa de Mão. Por quê? Porque meu pai é de Cururupu. Meu pai é de Cururupu. A família de sangue dele é toda de Cururupu, né? Então, o cunhado dele era um dos sócios do Boi Brilho da Sociedade e pedia muito para ele, na época, como ele já tinha todo esse conhecimento aqui dentro de São Luís, pedia muito para que ele conseguisse colocar o boi, como eles falavam na época, no turismo, né? Aí meu pai ficava lutando e tal, tinha que pagar taxa, essas coisas tudo, né? Na federação. E foi justamente um período aí que não sei qual era o governo federal, o recurso, a aposentadoria do pessoal estava meio que suspensa e tal. Aí já a minha mãe trabalhava de lavadeira, né? Conseguiu o dinheiro para fazer o documento do boi, que o boi não tinha registro, não tinha nada. Aí conseguiu fazer o documento do boi. E no ano de 1988, o Boi Brilho da Sociedade veio de Cururupu para cá, para São Luís, sobre a gestão deles dois, né? Agora, falar do sotaque Costa de Mão é falar da resistência de um povo. É falar da resistência de um povo, que são um povo que tem uma resistência muito grande. E os grupos que hoje não existem mais é justamente porque eles não tiveram essa força de vontade de ter pessoas lá dentro para conseguir, porque Cururupu é lindo, é belo, massa, mas só que a questão da logística de manter o grupo, tá entendendo? Está aqui em São Luís. Está aqui em São Luís. Daqui sai a questão das apresentações, sai tudo. Então, naquela época, era muito difícil mesmo para que os outros grupos se deslocassem de Cururupu para cá. Era uma dificuldade muito grande. E não tinha pessoas que faziam isso, né? Então, a minha família, no caso, a minha mãe e meu pai, todos dois hoje falecidos, eles se jogaram de corpo e alma para lutar e trabalhar com esse boi. Talvez, se isso também não tivesse acontecido, o Juliano e outras pessoas que estão me ouvindo, o boi do seu Edmundo seria mais um boi igual do seu Mané Rabo, entendeu? Seria mais um boi igual outros lá dentro de Cururupu que se acabaram. E hoje lá dentro de Cururupu, nós temos esses 3 grupos mesmo. Na verdade, hoje são 4 que tá nessa luta. É o Boi Brilho da Sociedade, qual eu coordeno na questão administrativa, o Boi da Rama Santa, que tem o Dioclésio, vulgarmente conhecido por Didi, filho do seu mano, o Boi da Areia Branca, que é lá na coordenação do seu Florinaldo, e o Boi da Soledade. E o Boi da Soledade, que está hoje sobre a tutela, acho que, creio eu, da família lá do seu Nelci. Então, somente esses 4 grupos hoje, eles se encontram ainda com um pouco de resistência, porque vem de Cururupu para cá, para São Luís. Entendeu? Se não tivesse essa logística que sai daqui, entendeu? Também já tinham acabado. Já tinham acabado. Aí, hoje, o que a gente faz também lá dentro do Boi do Brilho da Sociedade, para manter
essa chama acesa. Fazer um trabalho de conscientização com o público jovem. Fazer um trabalho de conscientização com o público jovem, porque a gente sabe que os nossos velhinhos estão ali, muitos já partiram, outros estão lá no batalhão e a gente abraça com muito carinho, mas a questão da conscientização do público jovem, para eles terem essa coisa da valorização e comprometimento com o batalhão, com o grupo. Hoje, dentro desse boi, pessoal, eu não sou só o cara que fica na frente para assinar os documentos, eu não sou só o cara que senta para fazer os projetos. Não, eu sou o cara que faz. Eu sou o cara que mostra seu talento aí. Eu sou o cara que faz o pandeiro. Eu sou o cara que faz hoje o chapéu, entendeu? Estou confeccionando também chapéu de fita, certo? Eu sou o cara que faz o tambor onça. Você faz e toca, né? Que você contou. Faço e toco também o tambor onça. Então, eu faço essa questão desse trabalho todo, que é justamente porque até os nossos luthiers lá dentro da cidade de Cururupu, hoje são pouquíssimos. Aí você não vê mais o cara que faz o pandeiro, você vê pouco o cara que faz o tambor onça, entendeu? Aí você vê poucas pessoas hoje que faz a questão do chapéu, tanto que tem grupos de coxa de mão, que você vê um chapéu bem antigo mesmo, ainda acho que lá da primeira formação. Então a gente começa a trabalhar em cima disso. Vamos começar a fazer o nosso material, vamos começar a criar a nossa história aqui, certo? E sempre respeitando e tomando bênção todo dia para aqueles que nos ensinaram, certo? E vocês realizam, porque o boi de Manerrá, por exemplo, era para Santo Antônio, né? Como é que é o ciclo festivo, por exemplo, do boi de vocês? Olha só, engraçado. Morre, como é que acontece? Olha só, engraçado. Em todas as conversas que a gente sempre teve com o Edmundo, e ele sempre falou que o boi brilho da sociedade, também denominado por boi da fortaleza, foi criado por criança para fazer um boizinho de Santo Antônio. Para fazer um boizinho de Santo Antônio. Só que como o boi começou a criar uma certa proporção, né? O povo já olhava, já chamava para os meninos cantarem, tocarem. Aí os adultos chegaram em cima e tomaram o doce das crianças. Entendeu? Mas só que as crianças também tornaram-se adultos, né? E ficaram também dentro do grupo. E hoje o brilho da sociedade, a gente segue todo um cronograma religioso, entendeu? A gente só ensaia no mês de maio, mesmo que o boi venha para cá, para São Luís, a gente vem tipo dia 22, dia 23 a gente faz o ritual do batizado, mesmo que o boi tenha 3 apresentações somente, que é isso que nos dão aqui dentro é um absurdo, né? Aqui dentro de São Luís, é isso que nos dão. Aí eu volto já para a nossa conversa anterior. Abram a boca. O nosso foco hoje é o coxa de mão, para não deixar o coxa de mão morrer. Mentira, tá todo mundo jogando pá de terra em cima do coxa de mão. Tá todo mundo jogando pá de terra em cima do coxa de mão. Só para você ter ideia, nós temos um grande palco, que é a Maria Aragão. Durante a semana do São João, se 2 grupos de coxa de mão, é muito. É muito. Botam na estiva, botam não sei por onde, às vezes colocam no local que tem mal uma caixa amplificada, onde o cantor mal consegue se ouvir. E eu digo o tempo todo... Ou seja, não valoriza nem um pouco, né? E o costa de mão menos ainda.
Não tem a questão da... Ô, Eliezer, desculpa te interromper, é que eu estou ligada no tempo e eu queria não fechar, mas queria que você cantasse uma com o seu tambor onça e a gente pudesse fechar com isso, para eu abrir de novo e a gente continuar essa conversa, que eu acho que ela é muito importante. Falar dessa resistência, dessa valorização. Mas eu pensei que você podia trazer aí o teu tambor onça, que você me cantou uma tão bonita hoje. Acho que você podia... Não. Eu estou vendo aqui, daqui a 2, 3 minutos vai fazer 1 hora. Beleza. A gente não vai fazer... Mas vamos voltar a esse assunto. A gente não vai fazer com tambor onça, eu vou fazer com o pandeiro. Opa, como você quiser, melhor ainda. Depois eu falo essa questão do instrumental, para o pessoal saber a importância de cada instrumento do coxa de mão. Vamos sim. Pois é. Então a gente vai fazer aqui uma toada do mestre Edmundo, né? E que Deus tome conta dele, que deixe ele sempre aqui com a gente um bom tempo mesmo. O mestre Edmundo dizia assim: eu já vou começar com essa lida, aproveitando o meu restinho de vida. São João fica satisfeito na hora que eu canto minha reunida. Vou tomar forte, não vão esmorecer. Enquanto Deus quiser, eu tô juntinho de vocês. Ei, salve, salve, Edmundo! Salve, salve essa turma forte, essa resistência. É muito forte, é muito amor, né? É verdade. As pessoas às vezes pensam assim que, porra, fulano de tal tá ganhando dinheiro e tal, né? Não, cara, ninguém ali é rico. Ninguém aqui é rico. O que a gente faz é porque a gente gosta mesmo. É porque a gente ama. Entendeu? Porque a gente ama, é porque a gente gosta mesmo, não é uma questão de dinheiro, não. A gente não é um grupo, os Costa de Mão não são um grupo de pegar 10, 15, 20 apresentações, não. A gente vem para cá, para São Luís, tá entendendo? É para mostrar para o povo a nossa resistência. A nossa resistência para mostrar para o povo o quanto a gente também é lindo. Assim como as grandes companhias, como os grandes batalhões que tem aqui dentro, a gente também tem um brilho. A gente também tem o brilho. E eu falo aqui em nome desse brilho, que é o brilho da sociedade. Nossa, eu te agradeço muito você ter aceitado estar aqui com a gente. Depois ele vai contar pra gente o projeto que ele também vai fazer umas lives, né? De vários, sobre vários sotaques. Porque vocês também têm um tambor de crioula, isso, né? Então, eu acho que... Agora, Edmundo, ele foi antes do seu pai, é isso? O Edmundo ele foi o criador do boi brilho da sociedade, que é o boi da Fortaleza, né? Aí era uma sociedade, era o Edmundo, era o seu Davino, que era o cunhado do meu pai, era a dona Eglaides, que era a irmã do meu pai, né? Aí tinha, nessa sociedade, um senhor chamado Dourado, aí tinha seu Emídio, que era o irmão do Edmundo, e seu Valdivino. Então, eles eram os sócios do boi. Eles eram cabeças, né? Faziam a base. Agora chegou um tempo que o boi não estava mais conseguindo se sustentar. Então, era justamente isso que aconteceu com os outros. Não estavam mais conseguindo se sustentar. Então, quando eles estavam começando a idealizar a parada do grupo, foi que o Davino se aproximou do meu pai e o meu pai conseguiu inserir o boi dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Maratu, na verdade, entendeu? Dentro da Maratu, na verdade, é uma honra e glória para mim falar aqui o nome de Dona Zelinda Leite, né? Foi a pessoa que abraçou o Coxa de Mão, falar também do Grande Moraes, que foi a pessoa também que abraçou o Coxa de Mão aqui quando chegou aqui em São Luís, junto com meu pai, né? E, enfim, a gente sempre lutou, né? Sempre lutou e a gente vai continuar lutando mesmo.
por esse batalhão. E a gente não só vai continuar lutando e resistindo, quanto a gente vai continuar essa live, porque daqui a 2 segundos